O Ministério de Pastor. Esse é o título da lição 9, classe de adultos. A paz de Cristo, meus irmãos. Tudo bem? Muito bem-vindo você, professor, professora, superintendente, coordenador, pastor, dirigente, aluno, enfim, todos que amam a palavra de Deus. É um prazer receber vocês por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar aqui todas as semanas. Sou o Diácono Denis Pereira e aqui no nosso canal tem pré-aulas todas as semanas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. E é sempre bom ter você por aqui, por isso já se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sino de notificações para o YouTube te informar sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Tem muito conteúdo, eu trabalho com jovens e adolescentes há mais de 20 anos, tem muito conteúdo aqui da escola dominical sobre liderança, muitos dos professores são líderes de departamentos, conteúdo sobre família, enfim, palavra de Deus é que não falta aqui neste canal, perguntas e respostas. Inscreva-se, ative o sino de notificações, dê like no vídeo, clica no joinha, comenta o vídeo, isso é muito importante também. Essa interatividade faz o YouTube entregar o nosso conteúdo para muito mais pessoas. Lembrando, o YouTube só entrega para quem interage, então interaja com o canal. Fazendo isso, você mostra a relevância do nosso conteúdo. Comente de onde você nos assiste, fale o impacto, o significado que as nossas aulas têm para a preparação de suas aulas. Bora para a nossa aula desta semana, mas antes, roda a vinheta. O Ministério de Pastor é o tema dessa nossa lição 9, classe de adultos. O texto áureo está em João 10 e 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. É sobre este assunto que nós vamos falar nesta lição de hoje. Quero lembrar aos irmãos que aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais. Você conhece melhor o nosso ministério, a nossa família. Siga o meu Instagram, @DenisPereiraOficial. Também tem sempre uma caixinha de perguntas lá. E aqui tem 3 links. Um para você entrar em grupos de professores no WhatsApp. Outro para você baixar o conteúdo da aula em PDF para divulgar para os seus alunos e para você usar também em sala de aula. E um outro link para baixar gratuitamente o meu primeiro e-book para relacionamentos para jovens e adolescentes, tá certo? Vamos lá então para a nossa introdução. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Eu gostaria de indicar a todos, independente se você pastoreia ou não, a leitura de um livro extraordinário, De Pastor para Pastor. Esse é um livro internacional, mas ele foi traduzido aqui no Brasil, se não me falha a memória, pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. É um livro muito especial, eu já li ele uma vez e vale a pena ler, vale a pena você assistir, vale a pena assistir também. No YouTube tem uma série de vídeos, Pastor Discipulando o Pastor, que o pastor Josué Gomes faz uma conferência todos os anos e ali tem vídeos com palavras pastorais muito poderosas. O dia a dia de um pastor, ele é completamente desafiador. E a palavra que eu quero pensar aqui dessa introdução é cuidado. Pastorear é cuidar de gente, cuidar de pessoas, cuidar de almas. Muitas pessoas querem o título de pastor, mas nem todos têm o chamado para cuidar de gente. Cuidar é abraçar, cuidar é escutar, cuidar é aconselhar, cuidar é corrigir, cuidar é encorajar,
Cuidar é disciplinar, cuidar é alimentar, é suprir as necessidades espirituais e muitas vezes físicas também, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. O pastor precisa tomar cuidado para que ninguém de sua comunidade ali passe por necessidades do básico ali, de um alimento e das suas necessidades mais urgentes. Então, pastorear é cuidar. Tópico 1. Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas que aparece em Hebreus 13:20 refere-se diretamente à sublimidade do Senhor como pastor no Novo Testamento. Marcado pela humildade e despojamento de sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento. Não é? Então, esse adjetivo aqui, grande, ele é colocado aqui porque Jesus é incomparável a todos os outros pastores, porque o seu pastorado representa para nós a nossa nova aliança com Deus. Né? Ele nos libertou do poder da escravidão do pecado. Não é? E Jesus é Deus, então a nossa maior referência de pastor é Deus. Eu costumo dizer que nós temos que tomar muito cuidado para não termos pessoas como modelo, né? Porque isso é perigoso. Por quê? Porque os homens erram, né? Os homens erram. E novamente eu repito, hoje todo mundo quer título de pastor, né? Eu sou diácono e onde eu chego para pregar, eu sou apresentado como pastor. Glórias a Deus. Às vezes tem até aquela brincadeirinha, né? Estou profetizando sobre a sua vida. Alguns pastores perguntam para mim, mas você ainda é diácono? E eu temo e tremo diante deste título, até porque mais do que um título, é uma vocação, é um chamado, né? Não é para todo mundo. Não é como hoje assim, sabe? Em qualquer lugar, a pessoa, pastor, na internet você compra a carteirinha. Não, né? Então, Jesus, ele é o supremo pastor, ele venceu o pecado, ele nos libertou, né, da escravidão do pecado. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10,14, o adjetivo o bom identifica Jesus como pastor, que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Qual pastor que nós podemos assemelhar a Jesus na Bíblia? Qual homem que nós podemos assemelhar a Jesus na Bíblia dentro desse contexto aqui? Davi. Lembra que Davi, para proteger suas ovelhas malhadas, não eram ovelhas perfeitas, eram ovelhas imperfeitas? Você se lembra que Davi, ele literalmente, ele expunha a sua vida pelas ovelhas ao enfrentar leão e urso, né? E essa expressão é muito linda, que o pastor, as ovelhas ouvem a voz de seu pastor. Isso aqui fala de relacionamento. Ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas também conhecem o seu pastor, né? Então, é aquela expressão que a gente usa muito em reunião de obreiro, né? Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Jesus tinha cheiro dos seus discípulos. Jesus tinha e tem um relacionamento intenso e pessoal com as suas ovelhas, a ponto de dar a sua vida pelas suas ovelhas. Um pastorado como o pastorado de Jesus não tem a ver com a exploração das ovelhas. Pelo contrário, um pastorado como o pastorado de Jesus, ele tem como base o texto que Paulo diz que fez-se de pobre para enriquecer a muitos, não é? Então, a alegria de Jesus foi morrer para nos dar a vida. Um pastorado que se pareça com o pastorado de Jesus é um pastor que vive, é um pastorado que é exercido tendo como prioridade a saúde espiritual de suas ovelhas, não é? E não a exploração, muito menos a autopromoção. O pastor não ocupa trono, ocupa altar. Meu Deus, hein? Qual a diferença? Que quem ocupa trono, meu Deus do céu,
Quem ocupa trono é servido pelos súditos. Quem ocupa o altar serve as ovelhas. Está na Bíblia, irmão. Jesus veio para servir. As características do verdadeiro pastor. Um caráter íntegro. Não é? Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que a sua palavra pastoral não coaduna com a sua vida. Isso é muito complicado, não é? A palavra de um pastor, ela precisa ser coerente com o seu comportamento. Não é? A sua mensagem precisa estar em sintonia com a sua vida diária. Eu me assusto, porque a gente tem bem pouquinho de visibilidade na internet e muitas vezes eu me assusto, porque fazendo alguma coisa do dia a dia normal, abastecendo o carro ou no mercado com a minha esposa, e alguém chega e vem falar comigo. Embora eu não seja pastor, mas pelo fato de estar na internet, pelo fato de pregar a palavra de Deus, as pessoas esperam de nós um comportamento diferente. Elas esperam de nós que em todos os lugares o comportamento seja um comportamento coerente com aquilo que se prega. Agora imagine um pastor, né? Imagine um pastor. Isso serve para líderes também, porque o líder ele está pastoreando aqueles jovens. É que na Assembleia de Deus nós não temos isso, né? Pastor de jovens, pastor de adolescentes, mas liderar é pastorear, não é? Agora, como que pode você pastorear e não ter coerência com aquilo que você prega? Eu tenho aprendido ao longo dos anos que, 70%, 80% da autoridade de uma palavra pregada tem a ver com o comportamento. Quando a palavra pregada ela é coerente com a vida, você percebe nesses pastores mais antigos, percebeu que eles não gritam muito? Você percebeu que eles são mais calmos? No entanto, as suas pregações causam um tipo de comoção, um tipo de, sensação. É autoridade. Porque a autoridade tem a ver com a vida, com a prática diária. Né? E são estes pastores que nós devemos seguir. São estes pastores que nós devemos acompanhar. O pastor deve ser exemplo para os fiéis e para os infiéis. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Vamos ver aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3. É fundamental, pois, que o bispo, que o pastor, seja irrepreensível. Você sabe o que é irrepreensível? Irrepreensível é alguém que não tem sequer motivo, ou alguém que não dá sequer motivo para ser repreendido. Irrepreensível é uma pessoa que quando alguém se levanta para repreendê-la, ela não precisa se defender, porque outra pessoa se levanta e diz a quem vai repreendê-la: você tem provas? Não, então esquece, isso aí que você está falando, você não está falando da pessoa que eu conheço. Uma pessoa irrepreensível não precisa se defender. Deus a defende. Sua história é sua própria defesa. Irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, com domínio próprio, respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. Estas são as características de um verdadeiro pastor. De um verdadeiro pastor respeitável. Diz a história, a biografia, me parece, enfim, a história, que o pastor Billy Graham, reverendo Billy Graham, que morreu há poucos anos, com 99 anos de idade, um dos ministérios de evangelistas mais poderosos que essa terra já conheceu. Ele não ficava sós com uma mulher em hipótese alguma.
nem numa sala, nem no corredor, jamais. Hoje em dia nós temos visto muitos escândalos por esta falta de vigilância nos mínimos detalhes. Ah não, é rapidinho aqui, nesse rapidinho aqui alguém filma alguém. Eu amo a história de Daniel, porque na história de Daniel eles vasculham, eles procuram algo para repreendê-lo e não encontram. Não encontram. Isso é ser irrepreensível. Ser irrepreensível é não ter nada que contamine o ministério, que escandalize o povo. É não ter nenhum tipo de imagem, de conteúdo, de conversa, nada que alguém possa falar de forma negativa a respeito de um pastor. E ele tem que ser exemplo para os fiéis e para os infiéis. Sabe? Pastores, segundo a palavra de Deus, são homens respeitados pela igreja que pastoreiam e pelas pessoas à volta, até pelos incrédulos, que reconhecem nele um homem diferenciado, que reconhecem nele um homem de Deus. Exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando os filhos com respeito, é o testemunho que toda a família cristã deve experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai, avô. Então, eu entendo aqui que o pastorado, você pode falar aí para mim aí nos comentários, o pastorado não deveria ser dado a pessoas novas. O pastorado deveria ser dado a pessoas, sei lá, acima de 40 anos, pessoas que já têm família formada, na verdade. Por quê? Porque o que se espera de um pastor é muito grande, é muito complicado, gente. Mulher de pastor não tem nome, filho de pastor não tem nome, filho de pastor não é jovem, não é adolescente, ele é filho de pastor, ele tem que ser exemplo. E é preciso ter cuidado com isso. Esses dias eu conversei no grupo de WhatsApp, porque muitos líderes, eles estão perdendo os seus filhos enquanto ganham os filhos dos outros. Por quê? Porque os nossos filhos têm que ser perfeitos. Os nossos filhos não podem faltar em nenhum evento da igreja, eles têm que ser os primeiros a chegar. E muitas vezes estamos colocando sobre os nossos filhos uma carga que eles não têm maturidade espiritual para carregar. Então é preciso, de alguma maneira, incluir os filhos no ministério, mas ao mesmo tempo blindá-los de uma expectativa sobre-humana, porque eles são seres humanos, como nós também somos. E os pastores precisam cuidar de suas famílias, cuidar de si mesmos. Igrejas saudáveis são igrejas que cuidam de seus pastores. Mas isso é muito complicado, porque como que o pastor vai ensinar uma igreja a cuidar dele? Isso pode parecer soberba, arrogância, orgulho, mas a igreja saudável, ela tem um pastor saudável. E para ter um pastor saudável, a igreja precisa cuidar desse pastor. Nós temos visto nos últimos anos muitos pastores se suicidando. E, quer dizer, alguns pastores se suicidando, agora, se suicidando fisicamente, porque psicologicamente tem milhares. Porque não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para confidenciar, não é verdade? E não há uma cultura generalizada de se cuidar do pastor. Então, isso precisa ser revisto, tá bom? Se você vai conversar com filhos de pastores, muitos abandonam a igreja, porque ao longo da vida eles veem a igreja maltratarem o seu pai. Eles verem a igreja não cuidarem de seu pai. Então, esse é um ponto do ministério pastoral que precisa ser revisto. Eu tinha um pastor que ele ensinava algumas coisas para a igreja e ele falava assim: eu não quero que vocês façam comigo, mas quando chegar um outro pastor aqui, eu quero que vocês façam desse jeito. Não precisa fazer comigo, não estou pedindo para mim, mas é assim que vocês devem fazer quando chegar um outro pastor aqui. Muito bem. Aqui, ó, deixa eu fazer uma pontuação aqui nessa questão do exemplo para a família. O pastor, ele não deve ter vergonha e receio de dizer às vezes para a igreja algo sobre a sua família. Se a família não está bem, pedir oração pelos seus filhos, sabe? Um dos grandes problemas é que o pastor tem que controlar tudo, ele tem que guardar tudo, né? Mas seria muito bom que de vez em quando os pastores descessem do altar para receberem uma oração, não só no seu aniversário. Os
pastor não está bem, não estou bem. Irmãos, eu não estou bem essa semana. Vocês podem orar por mim? A igreja começaria a ver os pastores mais como um ser humano e não como um superastro espiritual, tá? É isso. O ministério pastoral, a missão do pastor. O termo pastor, do grego poimen, no Novo Testamento, tem um significado de apacentador de ovelhas. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. Essa é a missão do pastor. Instrução. Paulo se preocupou em discipular as pessoas a quem ele pregou. Ele não apenas pregava, ele discipulava, ele ensinava, ele instruía aquelas pessoas. Por quê? Porque a instrução produz o crescimento. A palavra da grande comissão é: ide e fazei com todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar, a praticar, a obedecer tudo que eu vos tenho mandado. Então, um pastor deve se preocupar em ensinar a igreja a palavra de Deus. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve ensinamento, aconselhamento, evangelização, missões, pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Ele é também um conciliador, administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para a igreja, enfim. E nessa questão da missão, uma das coisas que eu gosto, por exemplo, no momento estou sendo pastoreado agora por um pastor que gosta de pregar. Então, de terça-feira ele prega, alguns domingos ele prega, mas há pastores que não pregam. O pastor tem que ser apaixonado pelo altar, apaixonado pela palavra de Deus. Imagine uma igreja que durante 30 dias ela escuta o seu pastor pregar 2 vezes. É muito pouco. O pastor deveria reservar alguns cultos para ele pregar, inclusive alguns cultos de jovens. Isso serve para você também que é líder dos jovens. Você conhece eles, você conhece as demandas deles. Ó, nesse culto aí eu que vou pregar para vocês. Entende? Pastor tem que pregar, pastor tem que ensinar a igreja, domingo à noite. Coisa linda, né? O cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmos e não as ovelhas. Exploravam o rebanho, não poupavam, não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. E não há uma maneira mais poderosa de combater os falsos pastores senão por meio da exposição da palavra de Deus. A exposição da palavra de Deus traz luz, traz clareza. Hoje, como nunca, uma febre de pastor, um monte de pastor, principalmente pastores da internet, falando cada coisa. E é preciso abrir a palavra de Deus e pregar e ensinar e mostrar o que a palavra de Deus diz, ensinar a verdade que liberta. Essa é a maneira de combater os falsos pastores. Não é os criticando, não é citando o nome deles, não é pegando 45 minutos e falando deles na pregação. Não, é simplesmente pregando a palavra. Como é que expulsamos as trevas? Acendendo a luz, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, ensinando aquilo que a palavra de Deus tem para todos nós. E eu concluo essa aula de hoje dizendo que a Bíblia diz que é Deus que dá pastores à igreja, com o objetivo de que a igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus
É Ele que dá pastores à igreja. Esse povo que anda por aí sem pastor é muito perigoso, é muito complicado. Gente que anda por aí sem pastor, gente que não respeita pastor, gente que não tem pastor. Isso é muito perigoso. Você que lidera um departamento ou pastoreia, não aceite ninguém no altar da sua igreja pregando para quem você lidera, para quem você pastoreia, sem que essa pessoa seja pastoreada. Isso é um grande risco, um grande problema. Em tempos de internet, muita gente é convidada, porque tem milhões de seguidores no YouTube. Mas antes de convidar um cantor ou um pregador, porque ele tem milhões de seguidores no YouTube ou no Instagram, ligue para o pastor dele. Pergunte se ele costuma frequentar os cultos de terça-feira, a escola dominical e principalmente a Santa Ceia. Pergunte se ele é um bom obreiro, se ele sabe ouvir, se ele tem família. Pergunte se ele prega na sua própria igreja, porque muitos são aventureiros, mas por conta da internet é isso que basta. Não, muito estrago tem sido causado por tais pessoas, tais aproveitadores. É preciso termos cuidado com a igreja do Senhor e foi para isso que Deus deu à sua igreja pastores segundo o seu coração. Amém, queridos? Que Deus abençoe fortemente sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Que prazer estar aqui com vocês. Mas esta semana tem coisa nova vindo por aí, tem coisa bacana vindo por aí. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, inscreva-se no canal, acabei de falar, né? Deixe aqui o seu comentário e até a próxima aula. Deus abençoe vocês. Um abraço.